Raí Carmelo, por favor, venha até aqui, seja bem-vindo. Que bênção! Glória a Deus. Por aceitar o convite. É um prazer te receber. Seja bem-vindo, Jaú. Jaú te recebe em nome de Jesus. Diga, seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Fique à vontade, a casa é sua. Deus te abençoe. Glória a Deus. Boa noite para todos vocês. Tem alguém feliz aqui hoje? Que alegria conhecê-los. Sou muito grato a Deus por esta oportunidade. Quero aqui expressar a minha gratidão aos céus pela vida do pastor Paulo, sua família, pastora. Deus continue abençoando vocês abundantemente. Que honra conhecê-los. Um prazer imenso mesmo. E não é todo dia que a gente encontra pastor bonito assim não, hein? Quando eu cheguei ali, eu falei, meu Deus, eu tô de frente, é a mistura do Leonardo DiCaprio com Richard Gere. Vamos aplaudir a Deus pela vida do pastor, da pastora, dessa família linda. Deus abençoe abundantemente a vida de vocês. Alguém deseja ouvir a palavra de Deus? Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra ela no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 13. Eu cheguei hoje de Maceió, ontem nós tivemos uma noite maravilhosa lá, mais de 150 vidas se entregaram a Jesus, foi muito incrível. E eu cheguei aqui agora, conheci o pastor, perguntei para ele qual era o tema, da conferência. E o tema da conferência de vocês é avançar. E vocês usaram como base: não vivemos por vista, mas vivemos por fé. Que tema lindo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Nós vamos ler o verso 13 e o verso 14. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, verso 13, está assim a palavra de Deus. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado teu reino sobre Israel para sempre. Verso 14. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Muito obrigado. Somente esses dois versículos já são suficientes. O primeiro homem que teve o prazer de ser chamado de rei sobre a casa de Israel foi Saul. Saul, ele inaugurou a monarquia, pastora Márcia, em Israel, e teve o prazer de desfrutar desse privilégio de ser rei. O reinado dele teve a duração de 40 anos. E aqui no capítulo 13, o rei Saul estava enfrentando uma guerra contra os filisteus. E essa guerra havia ganhado uma proporção que ele não estava esperando que ela ganhasse. Resumindo para vocês, pastor Paulo, os filisteus se ajuntaram contra Israel com 30 mil carros, 6.000 cavaleiros e o povo como areia do mar. Saul não estava esperando que essa guerra ganhasse essa proporção. Diante dessa circunstância, ele ficou temeroso, porque ele percebeu que os soldados dele estavam
se espalhando no campo de batalha, quando ele decidiu improvisar. Ele pediu para que preparassem um holocausto, porque ele não poderia aguardar. Muito obrigado, pastor. Ele não poderia aguardar o sacerdote Samuel, que havia dado uma orientação para ele, esperá-lo 7 dias. Samuel disse que após, ou dentro deste período, ele retornaria para sacrificar. Mas Saul, diante dessa pressão, ele decidiu oferecer um sacrifício, que a Bíblia considera como um sacrifício de tolo, porque rei não pode sacrificar. Sacrifício é um ofício sacerdotal. Então, ele decide sacrificar, e foi exatamente esse sacrifício que fez com que Deus rejeitasse o reinado dele. Tudo isso que eu estou contando aqui para vocês aconteceu no início do 2º ano do reinado do rei Saul. Então, olha que interessante, pastor Paulo, e eu finalizo a introdução. Saul reinou 40 anos. E ele foi rejeitado no início do 2º ano do reinado dele. Então quer dizer, ele usou a coroa apenas 1 ano, pastora Márcia, com a validação de Deus. E todos os outros anos que ele permaneceu no trono, ele esteve lá, já rejeitado por Deus. Então ele usou a coroa mais sem Deus do que com Deus. 1 ano ele está reinando com a validação de Deus. E todos os outros anos, que foram aproximadamente 39 anos, ele reinou já rejeitado por Deus. E já finalizei a introdução, só para vocês saberem do que se trata. Eu quero começar a pregação. Pastor Paulo, pode me ajudar a pregar hoje? O senhor já pregou? O senhor já pregou alguma vez de 2? Você vai ver que legal, pastor. Meu Deus. Fica tranquilo que eu não vou te fazer nenhuma pergunta difícil. Aleluia. Aonde está o técnico de som? Aonde está o técnico de som? Ali no meio. Consegue dar só um pouco de retorno para mim? Depois eu dou uma oferta para vocês aí. Pastor, lê por favor o versículo 13, 1 Samuel 13, 13. 13. Tá, fechou. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Que olhos bonitos, hein? Obrigado, Caramba. pastor. Paulinho, eu ia fazer a pergunta para ele. Eu vou fazer 2 piques para o senhor depois. Pastor, Saul está dando errado porque ele foi predestinado por Deus para fracassar nessa missão? Não, Por que ele está dando errado? porque ele escolheu errado. Você é muito inteligente, cara. Olha aí, Paulinho. Uau! Então, Saul não foi predestinado para fracassar. Segundo o nosso querido pastor, ele está fracassando nessa missão porque ele escolheu errado. É muito, pastora Márcia? Estou vendo que a senhora está anotando. Olha que interessante. Pastor, eu já ouvi, eu cresci na igreja, eu já ouvi várias pregações com a ideia de que Davi deu certo porque ele foi escolhido por Deus, e Saul deu errado porque ele foi escolhido pelo povo. O senhor já ouviu essa linha de raciocínio? Sim. Só que aqui no versículo 13, essa ideia, ela é desconstruída. Porque olha o que Samuel está falando para o rei Saul. Se você tivesse guardado o mandamento que o Senhor teu Deus te deu, hoje Deus iria confirmar o teu reinado sobre Israel de forma perpétua. Olha o que está escrito: para sempre. Então Saul tinha tudo para dar certo, mas por causa de uma escolha errada, foi rejeitado. Aí a pregação começa agora. Fechou. Lê o versículo 14. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Peraí. Vai buscar ou já tem buscado? Vai buscar. Ó, dá uma olhada lá.
Já tenho buscado o Senhor para si um homem. Já busquei. Peraí, um homem segundo o seu coração. Você lembra que homem é esse? Eu sei, Davi. Muito inteligente. Pastor, ó, aqui dá para o senhor. Estou ficando nervoso. Não, não fica tranquilo. Eu não vou te fazer nenhuma pergunta difícil. Olha como que é tremendo isso aqui. Ó, lê mais uma vez o verso 14. Porém agora não subsistirá o teu reino. Ó, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Vai buscar ou já tem buscado? Já tem buscado, está a caminho. Ó, então quer dizer que Deus já havia buscado um substituto antes de Saul sair do trono. Pegou? Peguei. Vou repetir. Se não pegar, a gente pula lá. Tá. Samuel não falou assim: como Deus está te rejeitando agora, Ele vai ir atrás de um novo rei. Ele está falando assim, ó: porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Então quer dizer que Deus nem esperou o trono ficar vazio para ir atrás de Davi. Sabe o que eu tenho dito sempre? Que na negligência de um Saul, o Senhor já preparava um Davi. Uau, repete isso, pastor. Na negligência de um Saul, Deus já preparava um Davi. Paulinho, quem é rico fala até diferente, né? Na negligência. Ó, dá para o senhor escrever um livro. Sabe por que Deus não esperou o trono ficar vazio para ir atrás de um novo rei? Por quê, pastor? Porque Deus não espera a necessidade surgir para preparar a provisão. Deus sempre se antecipa. Uau. Pegou? Peguei. Acho que alguém não ouviu. Acho que pegaram. Pastora, anota isso que não tem no Google. Deus não espera a necessidade surgir para preparar a provisão. Deus sempre se antecipa. Antes de qualquer necessidade surgir, Deus já tem a provisão certa, preparada. Ele é o Yahvé Jireh, Ele é provisão e não pode negar-se a si mesmo. Demais, hein? É por isso que está escrito que o cordeiro já havia sido sacrificado antes da fundação do mundo. Uau. Deus esperou Adão pecar para preparar o plano do resgate? Não. Eu já vi gente pregando que quando Adão pecou, Deus olhou e falou: e agora? O homem errou, eu tenho que preparar um plano B. Olha aqui para mim, essa ideia de que Deus foi pego de surpresa quando o homem peca no Éden, pastora, ela não existe, biblicamente falando. Porque está escrito que o cordeiro já havia sido sacrificado antes da fundação do mundo. Como você se chama? Alexandre? Entre nós dois, que eu estou vendo que você está prestando atenção. Vai ser meu segurança aqui em Jaú, hein, Alexandre? Alexandre, Adão nem tinha pecado. O plano do resgate já estava pronto. O cordeiro já havia sido sacrificado antes da fundação do mundo. Pegou, Alexandre? Adão nem tinha pecado fruto. O plano do resgate já estava pronto. Porque Deus não esperou o homem cair para preparar o plano do resgate. Antes do homem cair, o plano do resgate já estava pronto. Porque Deus sempre se antecipa às necessidades. O que eu estou te falando é que antes dessa necessidade surgir, Deus já havia preparado a provisão certa para você. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, Tome o nome dele, Paulinho. seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em... Eu não sei se vocês estão entendendo, mas a mensagem de hoje não é Deus vai preparar. A mensagem de hoje,
fala, já está tudo preparado. Eu vou repetir. A mensagem de hoje não é Deus vai preparar. A mensagem de hoje já está tudo preparado. O senhor pediu para alguém ficar de pé? Não. Eu pedi para alguém levantar? Não. Paulinho, você pediu para alguém levantar? Também não. E por que a igreja levantou, Paulinho? Eles estão crendo que tudo já está preparado. Peraí, Paulinho, peraí. Senta, pastora, senão vai virar vigília isso aqui. Gente, vocês levantaram por quê? Senta. Senta, Alexandre. Como um trovão impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos. Peraí, Paulinho. Pastora, eu vou falar uma coisa aqui que vai deixar muita gente com nó na cabeça. Pastor, isso aqui dá para o senhor fazer um livro top. O senhor que é inteligente, né? Negligência. Para toda negligência de saúde, eu já tenho um Davi preparado. Eu gostei da negligência, a palavra de rico. Rico, né? Eu tenho um cara dando voz. Se ele não pegar, Paulinho, desliga o teclado e nós vamos embora. É porque isso aqui não é boiando no culto. Porque tem gente que boia, fica... Aí depois acaba a conferência, você pergunta, qual foi a parte da conferência que Deus mais falou com você? A pessoa fala, foi bênção. Tem pessoa, pastor, que é sério, não absorve nada. Como que é o nome da senhora? Dona Larissa? Clarice, Rainha Elizabeth, que tinha que lutar, hein? A senhora está dando de 10-0. Irmã Clarice, olha isso. O pastor Paulo falou que Deus já tinha preparado Davi antes de Saul sair do trono. Correto, pastor? Sim. Está escrito no texto. Está escrito no texto. Só que, irmã Clarice, olha que tremendo isso aqui. Alexandre. Pastora, depois que Saul foi rejeitado, ele ainda ficou no trono, irmã Clarice, aproximadamente 39 anos. Porque partindo do princípio que ele reinou 40 anos e foi rejeitado no início do segundo ano, isso quer dizer, ele só reinou 1 ano com a presença de Deus. Os outros anos ele ficou lá já rejeitado. Então é fácil fazer esse cálculo, né? 40 menos 1, 39 aproximadamente, 38 anos e alguns meses. Isso aqui é para você nunca mais se esquecer. Pastor, quem Deus já tinha buscado? Um homem segundo o seu coração. Que homem é esse? Davi. Só que depois dessa palavra, quantos anos Saul ficou no trono aproximadamente? 38 anos e meio. Só que sabe com quantos anos Davi ocupou o trono? Com 30. Cadê o pessoal da mídia? Coloca para mim, por favor, 2 Samuel 5:4. Pastor, isso aqui dá para você fazer um livro. Irmã Clarice, olha isso. É sério mesmo, gente? Olha isso. A irmã Clarice é minha mãe. Sua mãe? Olha aí. Irmã Clarice, lê, pastor, pra gente. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. Peraí. Da idade de 30 anos era Davi. Quantos anos? 30. Depois que Saul foi rejeitado, quantos anos ele ficou no trono? 38. Então quer dizer que quando Samuel falou que Deus já tinha achado Davi, Davi nem tinha nascido. Uau. Pegou? Uau. Pegou, pastor? Peguei. Eu arrepiei. Uau. Irmã Clarice, olha isso. Eu estou provando com cálculos, pastora. Se depois do capítulo 13, Saul ficou no trono mais aproximadamente 38 para 39 anos, e Davi só ocupou o trono aos 30, Paulinho. Isso quer dizer que quando Saul foi rejeitado, Davi nem tinha nascido quando Saul foi rejeitado. Agora olha que tremendo. Samuel está falando que Deus já tinha buscado Davi, um homem segundo o coração dele, quando Davi ainda nem tinha nascido.
Davi foi cogitado na terra quando aqui nem ainda estava. Por isso que ele aparece como um homem segundo o coração de Deus. Porque quando ele foi escolhido, ele ainda nem tinha chegado aqui, irmã Clarice. E ele confirma isso no Salmo 139, quando ele diz, Alexandre: todos os meus dias foram escritos no teu livro, antes mesmo que qualquer um deles ainda existisse aqui. Olha como o plano de Deus, vem cá, pastor, que isso é bonito. Olha como o plano de Deus é perfeito. Davi foi cogitado na terra quando ainda aqui nem tinha chegado. Na terra tem uma necessidade. Qual é o medo, Paulinho? Porque Samuel sabe que quem está reinando em Israel é um rei rejeitado. Aí tem alguém assim, irmã Clarice: o que vai ser da nação? O que vai ser dos empresários? O que vai ser do Ibovespa? O destino de uma nação está sendo comprometido porque um rei rejeitado está reinando. Uau! Pegou? Sim. Só que o céu está falando o seguinte: Eu já tenho preparado. não precisam ficar com medo, porque tem uma necessidade na terra. Enquanto na terra tem uma necessidade, no céu já tem a provisão certa preparada. Aleluia. Isso aqui, se fosse na época de eleição, ia dar problema. Porque alguém ia pensar que eu estou falando do Lula. Mas eu não estou falando, não, estou falando de Saul, viu, gente? Passou? Irmã Clarice, olha isso. Samuel sabe que Deus tem um novo. Samuel sabe. Mas ele estava vendo Davi? Não. Por que ele não estava vendo Davi? Porque estava oculto aos seus olhos, mas gerado no trono do Senhor. Eita, repete, tá filósofo, repete. Olha o Shakespeare, Paulinho. Estava oculto aos seus olhos, mas estava sendo gerado no coração do Senhor. Samuel não estava vendo. Daria para fazer outra pregação aqui, no tema de vocês. Quer ver? Alexandre, Samuel não estava vendo Davi, porque Davi ainda não tinha nascido. Mas como que Samuel acredita que Deus tem um novo, se ele não está vendo o novo? Samuel tinha intimidade com o Senhor e ouvia falar. Então sabia que o Senhor já estava se movendo, trabalhando, porque ele não podia negar a sua... Mas ele estava vendo Davi? Não. Como que ele acredita que Deus tem um novo se ele não está vendo? Fé. Repete. Fé. Eles não ouviram. Fala pela terceira Fé. vez. Então o Senhor está dizendo que Samuel não se move pelo que ele vê? Se move pelo que ele crê. Hã? Se move pelo que ele crê. Porque se eu me movo pelo que eu vejo, eu não me movo por fé, eu me movo por lógica. Isso eu fico limitado. E Deus não me convidou para eu caminhar por lógica, Deus me convidou para eu caminhar por fé. Chacoalha a mão de quem está do seu lado, chacoalha a mão de quem está do seu lado e fala assim, ó: o convite de Deus não é para você caminhar por lógica, por vista. O convite de Deus é para você caminhar por fé. Não está vendo, mas está crendo que está tudo preparado. Eu não vivo do que vejo. Pastor, eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo. Vive do que, Paulinho? Mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Paulinho, sabe por que tem gente aqui que está sofrendo com ansiedade, antecipando sofrimento precocemente, com excesso de futuro? Porque estão se movendo pelo que estão vendo. Meu Deus. O teu erro nos teus negócios é que você está se movendo pelo que você está vendo. O teu erro na tua família é que você está se movendo pelo que você está vendo. E é por isso que você não está conseguindo viver em paz, porque você está se movendo por lógica, e dentro da sua lógica as contas não fecham, e você fica desesperado. E aí Deus te trouxe para essa conferência. Eu estou todo arrepiado, parceiro.
para esta conferência para te ensinar a viver como Ele quer que você viva, por fé. Quando você vive por fé, você se blinda. Quando você vive por vista, você se torna vulnerável. Isso aqui, pastor, é muito tremendo. Por que o senhor toda hora vai para lá? Não, é para que você fique à vontade. Oh, sua mãe rindo. É que você fique à vontade. Irmã Clarice, o nome do pai é como? Dirceu. Irmão Dirceu, olha como o plano de Deus é perfeito, gente. O plano dele é perfeito. Antes mesmo de Saul ter sido rejeitado, Davi já estava preparado. Só que olha que interessante, Samuel sabe que Deus tem um novo, só que para ele é muito difícil, irmão Dirceu, aceitar que Saul havia sido rejeitado. Como você se chama? Olha aí, Davi está aí. Davi, Samuel sabe que Deus tem um novo, só que para ele, Alexandre, é muito difícil, irmão Dirceu, ele aceitar, pastora, que o primeiro rei de Israel estava dando errado. Você lembra quem ungiu Saul a rei? Sim, Samuel. Então é muito difícil você ver o homem que você levantou dando errado. Vou simplificar para vocês. Como você se chama? Carlos. Teu nome 2, Carlos. Se fosse por Samuel, ele teria dado algum jeito para Saul consertar o erro dele e continuar no trono. Pastor, daria para fazer. Agora nós vamos para o avançar. Tá? Eu amo os detalhes. Irmão Dirceu, Clarice, Davi, Alexandre, Carlos. Eles me ajudaram. No capítulo 13, Davi tinha nascido? Não. Levaram aproximadamente 9 anos, fechando, para Davi nascer. Só que, irmão Dirceu, Carlos, no capítulo 16, Davi já tinha 16 anos de idade para 18. Então, peraí. No 13, Davi não tinha nascido. Passaram-se 9 anos aproximadamente para ele nascer. Se no capítulo 16, Davi já tem entre 16 para 18 anos de idade, quando ele foi ungido lá na casa dele, isso quer dizer que do capítulo 13 para o 16, se passaram mais de 2 décadas. Faz sentido? Faz sentido. Pastor, há mais de 2 décadas que Deus já tinha falado do novo Davi. Só que olha como está Samuel. Carlos, olha como está Samuel. Pastor, lê agora o capítulo 16, verso 1. Então disse o Senhor a Samuel. Peraí, quem está falando com Samuel? O Senhor. Vê o que ele falou. Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Pera. Lê mais uma vez. Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Confia na tua inteligência. O que não está permitindo que Samuel se mova, que Samuel avance para o next level, para o próximo nível, para o novo? A escolha equivocada dele. Então Samuel não está conseguindo se mover para o novo, porque ele sente o quê? Por Saul. Sente dó. Hã? Dó. Pena. Pegou? Peguei. O que Samuel sente por Saul se tornou um bloqueio. Eu vou repetir. É Deus falando o seguinte: até quando? Com quem Deus falou isso? Com Samuel. Com quem? Com Samuel. Você lembra de quem que esse Samuel era filho? De Ana. Lembra onde ele cresceu? Na casa de Eli. No templo. Sim. Lembra a sensibilidade que ele tinha Sim. para ouvir Deus? Ele ouvia Deus desde que tamanho? Desde pequeno. 3 anos. Esse Samuel, Cláudio, Carlos, esse Samuel, ele carrega um nível profético tão intenso, pastor Paulo, que quando ele chegava, até os anciões ficavam com medo, Davi. Lembra quando ele chegou em Belém? Sim. Qual foi a primeira pergunta dos anciões? Que chega em paz. Sua vinda é de paz? De paz. Porque Samuel não é aquele tipo desses profetas que tem hoje em dia, que falam e muitas vezes não acontece nada. Não estou generalizando, eu sei que existem profetas de Deus, mas eu estou falando de um profeta
que quando chega, os anciões ficam com medo, porque os anciões de Israel entendiam, Paulinho, se Samuel está se movendo, é sinal que Deus vai mexer em alguma coisa, porque Samuel não se movia por se mover, Carlos. Só que eu estou falando desse profeta, que é um dos maiores profetas que já houve na história. Eu estou falando que ele está há mais de 20 anos bloqueado, parado, estagnado. Por causa do quê? Por causa da negligência de Saul. O que ele sente por Saul? Pena, dó, pesar. O que ele sente se tornou um bloqueio. Deus está falando: até quando você vai sentir dó? Até quando você vai chorar, se lamentar daquilo que eu já rejeitei, ou por aquilo que eu já rejeitei? É Deus falando: Samuel, se lá atrás eu te falei que tem um novo, por que até agora você está insistindo com o velho? Caminhos antigos não te levarão a novos destinos. Tem gente aqui que não está conseguindo avançar para o next level, para o próximo nível, para o novo tempo, para a nova estação. Por quê? Se tornaram dependentes emocionais de Saul. Tudo que você coloca a dependência emocional ocupa o lugar de Deus na sua vida. O apego fora de Deus se torna um bloqueio. Samuel quer ficar parado? Não. Samuel quer ficar estagnado? Não. Samuel quer ficar bloqueado? Não. Mas o que está bloqueando ele? O coração dele em Saul. Você é muito inteligente. Obrigado. Eu sei que você tem alguma coisa para falar. Fala para nós. Não. Não, fala para nós. Não, tranquilo, pode seguir. Pode seguir. Não, pode seguir, verdade. Pode seguir. O sentimento de Samuel está levando ele para uma direção oposta da que Deus quer que ele esteja. Porque muitas das vezes o que você sente vai te levar para uma direção oposta da vontade de Deus. E aqui que você vai ter que tomar decisão. Você vai se mover pelo que você sente ou pelo que Deus está falando? Porque muitas das vezes para você avançar, você vai ter que deixar de lado o teu sentimento. Porque o teu sentimento pode estar sendo o bloqueio da tua vida. E você não está percebendo. Quem está disposto a avançar? Você vai ter que deixar para trás o que não combina com o teu propósito. Uau. Ah, mas pastor, foi bênção por um tempo. Olha aqui para mim. Não é porque Saul foi bênção por um tempo que ele vai ter que te acompanhar o resto da vida. Eles não ouviram. Eu posso ser direto, pastor? Pode. Tem gente aqui que está errando porque estão tentando levar para o futuro aquilo que Deus já falou que tem que ficar no passado. Deus está falando. Samuel, até quando você vai tentar levar para o futuro o que eu já te falei que tem que ficar no passado? Até quando, Samuel? Aleluia. O fim de uma estação anuncia que uma nova estação está chegando. O problema é que tem gente aqui que está com dificuldade de fechar o ciclo. E cultiva que ficou preso naquela de trás. Tem gente aqui que está nutrindo sentimentos por aquilo que Já tem que ficar para trás. Deus já falou que não é o que tem. O seu erro é que você está nutrindo um sentimento por coisas que não combinam com o teu propósito. E pastor, olha que tremendo isso. No versículo 1, Samuel sente dó há mais de 20 anos, seu Dirceu. Dona Clarice, mais de 20 anos. Carlos, Davi, Alexandre, mais de 20 anos ele está com dó, travado, bloqueado. Agora lê o 2 para a gente, pastor. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Olha como isso é sério. Agora ele está sentindo o quê? Medo De quem? de
de Saul, Fazer o que com ele? destruí-lo, matá-lo, No versículo 1 ele está com dó de Saul. No versículo 2 ele está com o quê? com medo, De Saul fazer o que com ele? matá-lo. Escreve um livro. Vou escrever. O ciclo que eu não fecho O ciclo que eu não fecho. é o ciclo que pode me matar. Uau! Não tem no Google essa. Essa não tem, eu vou repetir. O ciclo que você não fecha é o ciclo que pode comprometer o teu destino. O teu erro é que você está tendo pena, dó de abandonar o que pode comprometer o que Deus tem na sua vida. Aí você está com pena, com dó de excluir da tua agenda os contatos que Deus já te falou que não combinam com o que Ele tem para você. E aí nessa noite Deus está dizendo: até quando você vai nutrir sentimento por aquilo que não combina com o teu propósito? Até quando você vai manter na tua agenda os contatos que não combinam com o teu destino? Tem gente aqui, pastor Paulo, que para conseguir avançar vai ter que bloquear e depois apagar alguns contatos. E eu vou ir além. Tem gente aqui que vai ter que trocar até de número, porque senão Saul vai vir atrás. Quero viver algo novo. Faz o que, Paulinho? E faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim o novo amanhecer. Eu quero viver algo novo, coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina que Deus irá fazer. Canta isso para quem está do seu lado. Coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina que Deus irá. Canta mais uma vez, canta mais uma vez. Coisas maiores virão. E coisas maiores virão, Pastor Paulo. virão, milagres acontecerão. Você não imagina que Deus irá fazer. Tem muita gente chorando aqui, pastor. O Senhor me trouxe hoje aqui para falar com você. Se você hoje conseguir se esquecer das coisas que para trás ficaram, para avançar para o alvo, mesmo tendo sentimento pelo velho, porque tem gente aqui que não está conseguindo avançar porque ainda tem sentimento pelo velho, quer viver o que Deus tem, mas as emoções, os sentimentos, por um relacionamento, por uma estação, por algumas experiências que já viveu, se tornou um bloqueio. É você querendo acessar o que Deus tem, mas os teus sentimentos te segurando ao passado. Deus me trouxe hoje aqui para falar com você. Se você tomar a decisão hoje de avançar, mesmo ainda tendo sentimento por algo que você sabe que não é o que Deus tem para você, alguém lá atrás já está pegando. O Senhor manda eu te dizer: eu vou te surpreender de uma maneira tão poderosa que aquilo que te paralisava não vai mais ter poder sobre você. As coisas, oh, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, porque dele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, e a ele a glória para sempre.
Pessoal da mídia, coloca para mim, por favor, Daniel 2:21. Pastor, lê para a gente. Daniel 2:21. É Ele quem muda o tempo e as estações. Peraí. Como o senhor se chama? João, olha isso. Caramba, só tem gente bonita aqui, hein, João? É Ele quem muda o tempo e as estações. Peraí, pastor. É Ele quem muda o tempo e as estações. Quem muda os tempos? O Senhor. Hã? O Senhor. O Senhor muda os tempos e muda o quê? As estações. Gravem isso. O Deus imutável. Como você se chama? Lucas. Deus não muda. Ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e Sempre. eternamente. Deus não muda. Só que olha o que está escrito aqui. O Deus que não muda, Ele muda os tempos e as estações. Conseguem captar isso? Como o senhor se chama? Eduardo, então nós dois. O Deus que não muda, se move. Uau. Pegou, Eduardo? Deus não muda, mas Ele constantemente se move. E quem não consegue entender que Deus se move, não consegue acompanhar o movimento dele. E quem não acompanha o movimento de Deus, fica em uma estação que Deus não está mais. Uau. Pegou, pastor? Peguei. Tem gente aqui que se prendeu a uma estação que Deus já se Encerrou. ausentou faz tempo. Aqui, gente, aqui daria para fazer uma outra mensagem. Você precisa entender que Deus muda as estações, que Deus muda os tempos. Porque se você não entender essa verdade, você vai ficar preso em um tempo, em uma estação que Deus não está mais, por causa de orgulho, por causa de sentimento. Olha o que está escrito. Coloca o verso para mim, por favor. E Ele muda os tempos e as estações, remove os reis. Olha como essa palavra está conectada com o que eu estou pregando. Pastor, quem remove os reis? O Senhor. Quem estabelece os reis? O Senhor. Olha o que está escrito aqui. É Deus que tira Saul, mesmo você ainda tendo sentimento por ele. E é Deus que estabelece Davi, mesmo você ainda não conhecendo ele. Pastor, eu arrepiei. Saul ficou preso na estação do poder e esqueceu a estação da presença. Uau. Saul, quando negligencia, faz a escolha equivocada, o Senhor se desagrada dele. Deus não pode abandoná-lo porque não pode negar-se a si mesmo. Então ele desfruta do poder de Deus, mas a presença tinha alguém lá no meio de um mato, lá atrás da malhada, tentando tocar o coração do pai. Tinha alguém lá. Eduardo, é bom fazer parte de uma igreja com um pastor inteligente, não é? Você vê? Que pastor inteligente. Nós já vamos para aí, calma. Não, eu tô quietinho, fica aí. Não, nós já vamos para essa parte aí do palácio da presença. Desculpa. Não, que nada, é porque o senhor tem a mente muito avançada, e o senhor já vai de trás para frente. Eduardo, pastor, o que Samuel sente por Saul? Samuel sente por Saul pena, dó. Perceba que ciclos se encerram mesmo que os sentimentos continuem. Vamos avançar? Vamos. Samuel, depois de mais de 20 anos, foi desbloqueado. Aí ele avançou, foi lá para Belém, atrás do novo que ele não sabia, o novo desconhecido. Às vezes dá medo de avançar para o novo que você não conhece, né? Porque você vai ter que abrir mão do velho que você lida todo dia. Que às vezes você pensa que é o tudo. Às vezes para você alcançar o excelente, você vai ter que abrir mão do bom. Às vezes para o melhor vinho aparecer na festa, o vinho bom vai ter que acabar. Só que ninguém quer ver o bom acabando. A gente tem dificuldade
de fechar o ciclo do que foi bom. Mas aí Samuel entendeu. O ciclo já se encerrou, mesmo o meu sentimento permanecendo. Aí ele se moveu para Belém, chegou lá na casa de Jessé. Como você se chama? Emerson. Você lembra Golias, hein, Emerson? Desse tamanho. É brincadeira. É brincadeira. Emerson, o pastor rindo. Olha lá o pastor rindo. Emerson. Pastor. Aí ele chegou. Samuel chegou lá na casa de Jessé. Vamos encurtar? Você lembra quem era o nome do novo que foi escolhido para receber a unção? O Senhor já havia escolhido Davi. Davi. Olha isso, Emerson. Davi foi ungido ao que na casa dele? Rei. A rei. No outro dia ele foi para o trono? Não. Não? Não. Voltou para o pasto. Voltou para onde? Para o pasto. Cuidar das ovelhas do pai. Ele chutou as ovelhas quando ele voltou para o Não. pasto? Não. Revoltou com o profeta? Não. Eu não quero mais saber de igreja. Ele fez isso? Não. Davi voltou para o pasto e ficou tranquilo. Cuidando das ovelhas do seu pai, servindo os seus irmãos. E aí, Davi? Que loucura é essa? Ungido ontem a rei. Está fazendo o quê? Aqui no pasto. Falei para você, Davi, esse negócio de igreja, de conferência, de profetas, tudo furada. Foi ungido ontem a rei e agora voltou aqui para o pasto. Você não vai ficar triste, Davi? Você não vai chorar? Não. Como você não vai chorar? Foi ungido a rei e está no pasto. Como você não vai ficar triste? É que não importa o lugar que eu estou, o que importa é que eu já sei quem eu sou. O que te define não é a geografia que você está. O que te define não é o sobrenome que você carrega. O que te define não é o carro que você dirige. O que te define não é a conta bancária que você tem. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. O que te define é aquilo que Deus falou ao seu respeito. Vem mais uma vez, faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó, clamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Eduardo, Emerson, João, Davi, Carlos, Dirceu, Clarice. O pastor está falando que Davi voltou para o pasto e não ficou revoltado. Estava feliz. Lembra onde Saul estava nessa época? No palácio, no reino. Agora nós vamos aonde você já tinha ido. Saul estava no palácio. Sim. Tinha paz? Não. Conseguia dormir? Não. Ele tinha tudo, Eduardo, ao mesmo tempo, João. Não tinha mais nada, porque ele perdeu a presença de Deus. Nós estamos falando de um homem que está no palácio sem sono, sem conseguir dormir. Davi estava onde nessa época? No pasto. Tinha paz? Tinha. Era feliz? Sim. Conseguia dormir? Sim. Então o Senhor está dizendo que é melhor ter uma vida simples no pasto, mais cheia de Deus, do que viver nos palácios da vida desviada? Sim, sim, sim. Enquanto Saul usava coroa sem Deus, Deus usava Davi sem coroa. Isso é boa, hein? Vou repetir. Enquanto Saul usava coroa sem Deus, Deus usava Davi sem coroa. Não é sobre o que você tem, é sobre quem você é.
Por isso que quando Deus foi falar de Jó, que quando Deus foi falar de Jó, Deus não falou das empresas de Jó. Deus não falou das empresas de Jó. A história fala das empresas. A história fala das empresas. Mas quando Deus foi dar testemunho, Quando Deus foi dar testemunho de Jó, Deus falou: Deus falou: Viste meu servo, viste o meu servo Jó, homem reto, justo, íntegro, que se desvia do mal. Uau. Os homens falam das posses de Jó. Deus fala do caráter de Jó. Porque para Deus, quem você é sempre vai importar mais do que aquilo que você tem. não adianta ter tudo sem Deus. Tudo sem Deus não será o suficiente para te fazer pleno, completo, feliz. Você pode dirigir o melhor carro, morar no melhor condomínio, ter a melhor conta bancária, fazer as melhores viagens, mas se o tudo não carregar a presença de Deus, você não vai se sentir uma pessoa plena. Pastor, identificaram que o problema de Saul era espiritual. A gente acaba a mensagem aqui. Deram um conselho para ele: contrate um tocador de harpa. Tem algum guitarrista aqui? Tem. Cadê ele? Tá aqui, guitarrista, por favor. Corre aqui. Você vai representar Davi. Olha lá. Como é seu nome? Ananias? Filho de É crente. só nome de crente aqui, hein? É. Pega a guitarra lá, Ananias. Pastor, lê o versículo 17 do capítulo 16, por favor. Então disse Saul aos seus servos. Eduardo, Emerson, o rei está falando com quem, pastor? Com seus servos. Vê o que ele falou. Buscai-me, pois, um homem que toque bem Alexandre, e traze-me. busca um homem que toca mais ou menos? Não, bem. Hã? Bem. Primeira exigência do rei, Toque bem. ele estava endemoniado. Tava Se levassem um que tocasse mal, como você acha que ele ia ficar? mais endemoniado. Pegou, Ananias? Por isso que ele exige, João, tragam um homem que saiba tocar bem, porque a excelência atrai o reino, a excelência glorifica a Deus. Aqui daria para fazer outra mensagem. Fazer outra mensagem. Essa oportunidade é para quem toca mais ou menos? Não, é para quem toca bem, para quem é um arpista, para quem toca o coração do Senhor. Porque se for para tocar de qualquer jeito, tem barzinho para tocar, tem festinha para tocar, tem esquininha para tocar. Uau. Agora, se quiser tocar no palácio, vai ter que saber fazer com excelência. Tudo, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Tudo que você for fazer, você precisa fazer com excelência. Eu não sei qual é a área que a unção de Deus flui na tua vida, mas você precisa se qualificar nela e exercer ela da melhor maneira possível. Você é empresário, você não pode ser mais um empresário. Você tem que ser o melhor empresário na tua área. Você é o quê? Advogado? Você tem que ser o melhor advogado na tua área. Você trabalha com o quê? Com vendas? Você não pode ser mais um vendedor, porque o mundo está cheio de vendedores. Você precisa ser o melhor vendedor na tua área. Você é dentista? Você é médico? Você é juiz? Você é procurador? Eu não sei o que você é, mas Deus me trouxe hoje aqui para falar com você. Seja o melhor naquilo que você faz, porque tudo que você faz com excelência atrai o reino de Deus e glorifica a Deus. Se Deus te escolheu para ser um pastor, seja o melhor pastor. O melhor. Mas eu não estou falando melhor que o outro, eu estou falando melhor que ontem. Porque não é sobre uma competição aqui, é sobre uma evolução contínua. Pegou, Cláudio? Eu quero estar Carlos. nesse lugar. Pastora, olha que tremendo isso aqui, a gente acaba.
Leu 18. Então respondeu um dos moços e disse: Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, é homem de guerra e prudente em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Emerson, olha isso aqui. Quem que estão indicando para o rei chamar? Davi. Davi pediu para alguém Não. indicar ele? Não. Davi ligou para alguém: ô chefe, me indica aí no palácio? Não. Davi pagou propina para alguém indicar ele? Não. Davi está bajulando alguém para indicar ele? Não. E por que estão indicando ele se ele não está pedindo para ninguém indicá-lo? Porque aquilo que está nele começou a anunciar para todo mundo. Repete mais uma vez, pastor. Porque aquilo que estava sobre ele, todo mundo já podia notar. Quando você faz com excelência, você não precisa se rebaixar. Quando você faz com excelência, as pessoas conseguem identificar que o que você carrega é diferente. Seja o melhor patrão para os seus funcionários. Seja o melhor empresário para os seus clientes. Seja o melhor pastor para as suas ovelhas. Porque as pessoas vão conseguir identificar que o que você carrega é diferente. Pastor, aí você prega essa daqui. Eu estou sentindo que Deus quer que eu volte aqui, hein? Porque está vindo tanta mensagem. Enche esse lugar. Damos o que para ele, Paulinho? Te damos liberdade, que caia teu Espírito. Oh, vem, vem, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer e a terra clama, a terra chama, chama, chama. Vamos, diga! Mais uma. O céu descer. Que seja hoje, seja agora. Paulinho, eu não percebi, mas você pediu para ele levantar? Não, não. O pastor falou que também não pediu. Não, não. E por que vocês levantaram de novo, gente? Poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não me ver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Cansaço, é cansaço. Meu coração.
Quem está avançando para o novo de Deus? Eu vou perguntar mais uma vez aqui em Jaú: quem está avançando para a nova estação hoje aqui? Bate na mão de umas 4 pessoas aí e fala assim: hoje você está avançando para a próxima estação. Hoje você está avançando para a nova estação. Hoje você está avançando para o novo de Deus. Hoje você está avançando para o novo ciclo. Aleluia. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para celebrar. Hoje Deus está te desbloqueando para você avançar para a nova estação. E vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada. E vou ficar lá até te encontrar. Diga mais perto do monte, mais perto da face. Me espanto com o peso da glória, mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba meu lugar, e me faz entender. Chuva forte, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Vive está. Eu sou livre. Livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
precisava de um tocador excelente. Precisava de um tocador excelente. E alguém lá no palácio percebeu que Davi... Era essa pessoa. Agora, olha isso aqui que tremendo. Davi toca bem? Toca bem. Tem a presença de Deus? Tem a presença de Deus. Tem unção? Tem unção. Agora tem um segredo aqui. Anderson, Emerson, Carlos, Alexandre, Davi, Dirceu, Clarice e João. Quando eu sinto Deus, eu não erro nenhum, hein? Vocês viram? Pastora, tem um segredo aqui. Pastor, se ele não pegar, eu não volto mais aqui em Jaú. Tem uma chave aqui que muita gente não consegue perceber, Ananias. Lê o versículo 18 de novo. Então respondeu um dos moços e disse. Peraí. Quem está respondendo? Um dos moços. Respondendo a quem? A Saul. Aonde? Dentro do palácio. Você é muito inteligente, pastor. E isso que nunca pregou de dois, hein? É que eu fiquei assistindo os seus vídeos. É nada, tô brincando. Eu fiquei assistindo outro dia e falei que ele não me chame, Jesus. Eu lembro do vídeo do Lucas Agostinho. Até hoje eu não sei o que aconteceu. Que ele falou, ela tentou, né, falar o que aconteceu. É que ele falou para mim assim, eu fui muito profundo. Aí eu fiquei no fundo sozinho. Ele falou. Vamos ficar sério. Vamos voltar para cá. Olha aqui. Quem está respondendo? Um dos moços, dentro do palácio, para o rei. Falando de quem? De Davi. O senhor já tem algum livro escrito? Não. Você é muito inteligente. Se tivesse, eu ia comprar. É muito inteligente. Gente, acabamos aqui. Pastor, esse moço está falando de quem? De Davi. Aonde? Dentro do palácio. Davi nessa época estava onde? Davi estava cuidando das ovelhas do pai. Então quer dizer que mesmo Davi estando no pasto, ele já tinha uma conexão no palácio? Já. Pegou? Peguei. Davi tinha dinheiro? Não. Tinha carro importado? Não. Tinha fama? Mas ele já tinha relacionamento com quem acessava o futuro dele. Aleluia. Posso ser direto? Pode. Posso? Pode. Como você quer chegar onde Deus quer, se você só anda com cabeça de bagre? Chacoalha a mão de quem está do teu lado. Chacoalha. Chacoalha mesmo para ele acordar. Eu acabei aqui. Chacoalha. E fala assim, você precisa ser igual Davi. Você precisa ser igual Davi. Se conectar com gente que já tem acesso ao teu destino. Uau. É Davi no pasto falando, eu já tenho uma conexão que acessa o meu futuro. Uau. Eu estou no pasto, mas eu já tenho um relacionamento com alguém que já tem o cheiro do meu destino. Deus me trouxe hoje aqui em Jaú para falar, eu vou mexer até no teu ciclo de relacionamento para te apresentar pessoas que combinam com o teu propósito. Pegou, João? Pegou, João? Tem gente aqui, pastor. É porque numa pregação dessa tem pessoas que falam, nossa, a fulana tinha que estar aqui para ouvir. É você que tinha que estar aqui. Essa coisa de você ficar terceirizando o que Deus fala, Deus não fala com quem está ausente, Deus fala com quem está presente. João, tem gente aqui que só se relaciona, pastora, com pessoas que acessam apenas o passado delas. E se você viver a sua vida se conectando apenas com pessoas que acessam só o teu passado, essas pessoas podem te levar para o mesmo lugar de onde Deus te tirou. Uau. Você pegou?
Viver conectado com gente que só acessa o teu passado é correr um grande risco de voltar para o mesmo lugar, para a mesma lama, para a mesma balada, para a mesma vida que Deus tirou. Agora, quando você se conecta com gente que acessa o teu destino, você corre um grande risco de acessar tudo que Deus preparou. Quando Deus quer te levar para o próximo nível, Deus não te dá coisas, Deus te apresenta pessoas. Porque existem conexões que vão te dar acessos que o dinheiro não pode te dar. Vocês não ouviram, não? Vou falar outra vez. No colo de Joquebede, Moisés é apenas um escravo, mais um escravo. Mas no colo da filha de Faraó, Moisés se torna um príncipe. Uma conexão muda o teu destino. Não, vocês ainda não entenderam. Faraó tinha um sonho, mas não tinha revelação. Porque às vezes você só vai ter o sonho, não vai ter a revelação. Mas sabe por que o Egito não quebrou? Na época da maior crise, porque um homem que tinha um sonho, Faraó, se conectou com um homem que tinha revelação. Uma conexão segura uma nação. Outro livro. Nem sempre você vai ter a revelação. Às vezes você só vai precisar estar assim, ó, conectado com quem tem. Faz sentido? Então se prepare, porque Deus vai levantar pessoas que vão financiar o teu propósito. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Finalizamos aqui. Nós estamos numa conferência. O pastor, eu perguntei para ele, e nós entendemos que Deus, nessa noite, está falando de forma cirúrgica. Eu quero saber onde estão as pessoas. Pastor, eu reconheço que essa palavra foi para mim. Eu sou crente, creio em Deus, creio em Jesus. Frequento a igreja. Só que eu sei que eu não estou vivendo o meu propósito. Eu parei em uma estação que Deus não está mais. Eu estou estagnado há anos. Eu me apeguei a uma paixão, a um relacionamento. Eu caí em uma armadilha, sem querer, e não estou conseguindo avançar. Só que eu quero avançar. Onde estão essas pessoas que reconhecem que estão bloqueadas, mas que hoje, pelo poder da palavra, pelo poder do nome de Jesus, vai avançar? Você que entendeu que foi para você, eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui na frente. Você que está, eu não quero que você venha por empolgação, eu quero que você venha se você entendeu. Essa palavra é para mim. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Eu nasci para te chamar de pai, andar do seu lado. Pastor, nós vamos orar, nós vamos acabar essa conferência de uma maneira diferente. Você vai acabar essa conferência hoje. Tem anúncios ainda, né? Alguma coisa vocês vão fazer? Nós vamos orar. Você não pode aceitar viver em uma cadeia emocional. Você não pode aceitar viver em uma estação que Deus não está mais. Você tem que hoje se desconectar de tudo aquilo que não combina com o que Deus tem para a sua vida. E o Espírito Santo vai te ajudar. Talvez você se apaixonou por uma pessoa que você sabe que não é o que Deus tem para você. Você não consegue sair desse laço. Normalmente quando o diabo quer bloquear alguém, Deus coloca pratos na vida dessa pessoa para essa pessoa não conseguir viver o propósito. Só que hoje você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Todos vocês estão aqui na frente, eu gostaria que vocês fechassem os olhos de vocês. Pastor Paulo, o senhor pode orar por essas vidas, uma oração Sim. específica? Senhor, em nome de Jesus, que noite memorável do Senhor sobre nós. Que tempo, Pai, oportuno para deixarmos para trás aquilo que já foi reprovado pelo Senhor. Aprendemos hoje, Senhor, que as estações velhas, elas precisam sair do ciclo da nossa história. Pai, em nome de Jesus, sobre esta palavra, em nome de Jesus, sobre esses decretos declarados, mencionados aqui, eu profetizo sobre essas vidas, sobre homens, mulheres, jovens, que eles acessem, Pai, essa nova estação, eles acessem o novo, esse tempo de avanço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, não vivendo por aquilo que está diante de mim, por aquilo que estou vendo, mas por aquilo que estou crendo. Senhor, quero profetizar, quero declarar sobre essas vidas o novo, o vinho novo, o melhor da festa. Vem sobre estas vidas, cure, Senhor, as emoções, cure, Senhor, os relacionamentos, cure, Senhor, os ciclos que outrora não foram abandonados, que eles voltem, que eles esqueçam aquele ciclo, Senhor, e coloquem os pés na nova estação, na nova jornada, no novo que o Senhor tem para a vida deles. Eu te abençoo para que você vá, eu te abençoo para que você frutifique, eu te abençoo para que você multiplique e para que você acesse e avance nos propósitos que o Pai tem sobre você e para você, em nome de Jesus. Bota a mão no seu peito e adora o Senhor, celebra o Senhor, cante ao Senhor. Ser da carne e espírito, e uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Quem pode aplaudir ao Senhor? Se é para Ele, pode ser mais forte. Aleluia! Vocês estão avançando nessa noite. Vocês estão mais próximos da nova estação do que vocês imaginam. Podem tomar os vossos assentos. Que noite maravilhosa, hein, pastor? O povo levantando sem ninguém pedir. Benção demais. Não dá nem vontade de acabar o culto, Não né? dá, não. Que noite. Quem hoje foi tocado pela palavra de Deus, de verdade, de verdade? Aleluia. Deus falou muito comigo. Eu creio que eu vou acessar uma nova estação. Eu acredito. Os nossos sonhos, eles precisam ser maiores que as nossas recordações. As lembranças de tudo que você viveu, elas não podem serem superiores que os seus sonhos. Você precisa sempre ter sonhos maiores do que as suas lembranças. Eu acredito que por mais que eu tenha vivido coisas boas na minha vida, no meu ministério, eu acredito que Deus reservou um tempo que eu nunca experimentei. Você acredita nisso também? Cadê os empresários? Cadê os empreendedores de Jaú? Cadê os guerreiros? Cadê as guerreiras? Cadê quem nasceu para vencer? Cadê as pessoas que entendem? Eu nasci com um propósito de Deus na minha vida. Então levanta a mão que eu estou liberando essa palavra sobre a sua vida. Pastor, vocês já viveram tempos incríveis aqui, mas se prepare, porque Deus está inaugurando uma nova estação para o ministério de vocês. Vocês vão viver o que vocês nunca viveram aqui em Jaú. Daqui a pouco vai ter que até derrubar essas paredes aqui para ampliar.
Porque vocês vão viver um tempo que vocês nunca viveram. Vai todo mundo falar: o que é isso? A gente pensou que a gente já estava no teto. E o Senhor está dizendo: isso que vocês pensam que é o teto é apenas o piso, porque eu tenho muito mais para vocês viverem. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Você pode aplaudir ao Senhor. Ele vai fazer mais. Tem um novo tempo, uma nova estação. Aleluia.